Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês quais foram os 6 principais motivos que me fizeram, eu, Paulo, falhar na minha jornada de perda de peso e chegar aos 152 quilos, tá? E foi somente quando eu mudei isso que eu consegui chegar agora no peso que eu tô, de 83 quilos, e perder esses 70 quilos. Então vamos lá, qual foi o primeiro motivo que me fazia falhar? Cara, você tava ali numa dieta de 4, 5 mil calorias por dia e você vai e troca para uma dieta de 1.500 calorias por dia, de uma hora para outra. Cara, o nosso corpo entra em parafuso, ele fica desesperado, nosso organismo tá assim, meu Deus, o que aconteceu? Tá passando fome? Cadê minha energia? Cadê a caloria? Cadê a comida? E tudo isso, nosso corpo reage de maneira física, tá? Ou seja, você vai sentir mais fome, você vai sentir uma fadiga, você vai sentir mais cansaço, indisposto. E maneira psicológica, você vai ficar mais estressado, mais ansioso. E aí você junta isso com a rotina, com o dia a dia, com o seu trabalho, com a sua vida. Cara, essa ansiedade cresce ao ponto que você não consegue se manter naquela dieta, tá? Então, o primeiro erro é comer de menos na largada, tá? Você, para emagrecer, você precisa de déficit calórico, tá, gente? Assim, não é segredo para ninguém, não deve ser segredo para vocês, que o que emagrece é gastar mais do que consome. Agora, o como você vai chegar no seu déficit calórico é que é a grande sacada. Primeira coisa é, você pode gastar mais calorias incluindo atividades físicas. Você tem sim que reduzir a quantidade de calorias ingeridas, não necessariamente comer menos. Você pode trocar um monte de besteira por comida boa, que vai te satisfazer, mas com um volume maior, ou seja, em menos calorias, você come mais e tem menos caloria. Só que você também não precisa sair dos 5 mil, cadê que eu preciso gastar 5 mil? Não, cara, você pode assim, essa semana eu vou reduzir aqui de 5 mil para 4.500. Semana que vem eu vou reduzir de 4.500 para 4 mil calorias. 4 para 3. Você vai gradativamente assim, quer dizer que quando você vai perder peso desse jeito, no comecinho, talvez você nem perca peso no começo. Mas você vai dar tempo do seu corpo se acostumar com a mudança. Você vai começando a ter novos hábitos mais saudáveis. E o segundo motivo que leva a gente a falhar é justamente o mudar demais. Cara, você vai criando ao longo da sua vida, ninguém chega a 152 quilos de um dia para o outro, tá? Então eu fui adquirindo vários hábitos negativos para minha saúde. E aí eu não posso chegar assim, passei o último ano inteiro comendo pizza 2 vezes na semana, hambúrguer, fast food, tudo quanto é tipo, doce, e falar, a partir de segunda-feira eu não vou comer mais nada disso. Porque o que vai acontecer? A cabeça vai tiltar. Entendeu? Você até consegue fazer isso por uma semana, 2, um mês. Mas depois parece que vai dando um desespero. Assim, cara, eu quero, eu preciso. É quase como se fosse um vício. Quase não, né? É um vício, é uma compulsão alimentar. Então, você não pode também mudar tudo de uma vez. Isso quer dizer que você não possa mudar ao longo do tempo tudo? Não, cara. Você vai adquirindo novos hábitos melhores. Só que faça isso em ondas. E isso, para mim, deu muito certo. Então, eu lembro que quando a gente começou a emagrecer, eu falei assim pra minha esposa, a gente precisa reduzir o número de delivery. Porque a maior fonte de porcaria que a gente comia até então era o delivery. Isso quer dizer parar o delivery? Não, a gente estipulou lá, a gente pedia 5 vezes por semana, vamos pedir 3. Pô, agora vamos pedir 2. Depois ele falou assim, agora eu vou começar a comprar menos chocolates e doces para casa. Ou seja, a gente foi introduzindo essas mudanças aos poucos, de modo que fosse tendo tempo para se acostumar e sentir como que as coisas seriam. Toda vez que eu tentei cortar tudo, de uma assim, eu vou emagrecer, eu vou cortar, cara, eu tava com 152 quilos. Eu demorei quase 2 anos para perder os 70 quilos, incluindo a pandemia aí no meio. Então, não adiantava eu ter pressa. Por mais rápido que eu fosse perder esses quilos, não seria questão de 2, 3 meses. Assim, se eu fizesse uma dieta muito insana, num ritmo muito insano, cara, eu conseguiria fazer isso aí, sei lá, em 7 a 1 ano. Mas a que custo? Será que eu ia conseguir manter isso? E outra coisa, você precisa entender que a dieta que você faz para emagrecer e a dieta que você faz depois que você emagreceu
ela é exatamente a mesma, tá? Você não, assim, agora que eu já cheguei no meu peso, eu posso voltar? Não, você vai continuar comendo o que você comeu para emagrecer. O que vai mudar é a quantidade de calorias. Você possa aumentar um pouco a sua comida no almoço, na janta, comer melhor nas refeições, ou agora você tem mais disponibilidade para comer uma sobremesa mais tranquilo, mas a dieta, a base da dieta que você vai ter que manter depois que você perder o peso, é a mesma que te fez emagrecer. Então não adianta você também buscar aquela dieta mágica da sopa, do chá, do não sei o quê, que aquilo não sustenta, aquilo não é sustentável a longo prazo. E o seu foco tem que ser no longo prazo. A gente está falando aqui, obviamente a parte estética ela é importante, eu não vou ser hipócrita, não, é importante sim, todo mundo quer ter um corpo em forma, legal, mas nosso objetivo também tem que ser a saúde. E a saúde é a longo prazo, tá? Pô, você tem 20, 30, 40 anos, cara, a expectativa de vida está altíssima. Você não vai viver muito. Cuide da sua saúde. E isso é a longo prazo, não adianta ter pressa. Terceiro erro, cara, a comparação. Tá? E aqui eu não digo nem a comparação do corpo, aquela pessoa tem um corpo melhor do que o meu, mas é a comparação com o resultado do outro. Ou seja, você entra no Instagram, você entra em um monte de lugar e fala assim, fulano de tal perdeu 30 quilos em 3 meses. E aí você vai lá e não consegue perder aqueles 30 quilos em 3 meses, você começa a se sentir mal com você mesmo, você acha que você é um fracasso, você acha que você não é capaz. E a verdade, ela está muito longe disso. Cada indivíduo tem um metabolismo, uma genética, tem uma vida, uma história, condições e acesso a coisas diferentes. Então você não pode se comparar com outra pessoa. Nem mesmo com um amigo seu próximo, quem dirá com influências de internet que você nem conhece. Quem dirá se comparar comigo, entendeu? Então, assim, você não me conhece. Não tem como você saber exatamente tudo que eu fiz. Por mais que eu tente compartilhar, isso não tem. E outra, tem vários que, assim, tem minha questão pessoal, familiar, financeira, tudo isso influencia. Então, você tem que buscar o seu resultado, não se comparar com o do outro, tá? E detalhe, o seu resultado, ele não vai ser uma linha decrescente de peso. Isso não acontece. O que acontece é que você vai perder peso, vai andar de lado, vai ganhar um pouquinho, vai perder mais, e assim vai. E isso tá ótimo. O importante é você estar caminhando na direção certa ao longo de meses. Entendeu? Você não precisa, não se compare, cara. Essa comparação, tudo isso gera uma pressão psicológica muito grande. E, novamente, você para chegar num quadro de obesidade mórbida, você já tem uma propensão à compulsão alimentar, vamos colocar assim. E esse estresse psicológico provocado por esses 3 erros que eu já comentei, de você está comendo de menos, cortou tudo que você gostava, ainda está se comparando com o outro, cara, tudo isso faz com que você desconte justamente naquilo que você queria diminuir, que é a comida. Você vai fazer aquilo por um tempo, a cabeça vai começar a pesar muito, o psicológico vai ficar muito afetado durante esse processo, vai ficar abatido, estressado, mal-humorado, e quando você fala assim, cansei, você vai te contar na comida. Entendeu? Não faça isso com você. Tenha calma, vá devagarinho, mudando de pouquinho em pouquinho, que você vai chegar lá. Quarto erro é a pressa, tá? Novamente, você não ficou obeso em uma semana, em um mês. Isso não acontece. Você não tá com 70 quilos hoje e fui tirar férias na Disney e voltei com 150 quilos. Isso não acontece, tá? Você vai ganhando peso ao longo de anos. Então, por que você acha que você vai conseguir resolver isso em um curto espaço de tempo? Essa pressa de fazer as coisas é o que leva as pessoas a dietas malucas, a um monte de remédio que não funciona e uma série de outras coisas que só vão te prejudicando na saúde física e mental e te afastando do seu objetivo. Tá? Então você precisa ter paciência no seu processo. Você pode estabelecer metas, deve estabelecer metas, mas essas metas têm que ser factíveis dentro da realidade e inclusive factíveis dentro de um cenário normal. Porque, por exemplo, é possível perder 4 quilos no mês para uma pessoa obesa? É. Essa pode ser a sua meta? Até pode, mas, cara, será que precisa? Você não bota uma meta de 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. E se você conseguir perder 4, tá ótimo. Mas se você perder 1, 2, também tá ótimo. Entendeu? Então não tenha pressa. A pressa, ela vai destruir o seu processo, vai fazer com que você tome escolhas que não são sustentáveis no longo prazo e você vai desistir. Você não vai dar continuidade, beleza? Agora tem 2 que elas são mais polêmicas, vamos dizer assim. E aí o pessoal
nutrição e da educação física pode querer me bater. E aí eu já adianto. Não sou formado em nutrição nem educação física. Eu estou fazendo aqui compartilhando com vocês a minha experiência pessoal com relação à perda de peso. Tá? Inclusive, recomendo fortemente que você procure esses dois profissionais. Eu tenho nutrólogo, nutricionista e preparador físico. Todos eles me acompanhando. Se você não consegue ter acesso aos três, tenta aí pelo menos um nutricionista. Beleza? Mas vamos lá. O que eles podem bater? Primeira coisa também, que assim, polêmica, que eu acho que todo mundo faz e dá merda. Começa a dieta restritiva e o treino ao mesmo tempo. O que acontece? Você, quando treina, é normal você sentir mais fome. E justamente quando você vai sentir mais fome, é quando você reduz a quantidade de alimento que você está comendo. Ou seja, você entra em parafuso, você fala assim, caraca, eu tô passando mal de fome, eu preciso comer qualquer coisa. E aí você come sua besteira. Tá? E aí você pode falar assim, mas é só você procurar alimentos de menor densidade calórica, ou seja, alimentos que você tem um grande volume para pouca caloria. Se você comparar um prato de arroz e feijão, tem a mesma caloria do que um pacote de batata Ruffles. Cara, tudo isso é verdade. Mas a pessoa, quando você está lá obeso, começando, você ainda nem se acostumou a fazer esse tipo de escolha conscientemente. Tudo isso vira um hábito no futuro, depois de anos, assim, depois de meses e anos fazendo. Mas no começo é muito difícil você fazer essas escolhas. O que você vai fazer é, cara, sair da academia, tô morrendo de fome, tô desesperado. Desce um pão, queijo e presunto, e desce outro pão, e desce outro pão, porque eu tô com muita fome. Ou manda vendo biscoito, manda vendo salgadinho. Você vai comer qualquer porcaria, porque você tá com muita fome. Tá? Então, para mim, começar os dois ao mesmo tempo nunca deu muito certo. Eu sempre corria neste problema. E aí, o último motivo para minha falha, que também é polêmico, é justamente começar a dieta antes de começar o treino. Por que esse acho que é o mais polêmico? Todo mundo fala, atividade física, ela te ajuda, ela é uma ferramenta, mas o que te emagrece é a dieta. E, cara, é a maior verdade que existe, tá? O que vai te emagrecer é justamente a dieta. Então, por que eu tô falando para você que começar pela dieta, ao invés de começar pela atividade física, é pior? Eu explico. Vamos lá, a gente obeso, a gente tem uma propensão à compulsão alimentar, e quando a gente tenta fazer uma dieta, alguma coisa mais restritiva, a gente acaba ficando sob muito estresse, beleza? O que combate o estresse? O que assim, cara, foi subestimado durante muito tempo, mas hoje em dia já tem inclusive estudos falando que, cara, é um dos maiores antidepressivos naturais que existem. É a prática de atividade física. Então, se você, ao invés de começar pela dieta, você fizer assim, ó, não, vou continuar comendo exatamente o que eu como, mas eu vou me matricular na academia. E você ficar ali um mês malhando, isso vai ter um efeito sobre a sua disposição, isso vai ter um efeito sobre o seu humor muito grande. E vai deixar depois você mais suscetível a permanecer na dieta. Torna mais fácil a sua vida, entendeu? Então, para mim, Paulo, e aqui é um ponto muito pessoal meu, se eu fosse falar assim, eu começo como? Eu falo, cara, começa indo para academia ou adicionando um esporte qualquer que você goste. Eu comecei pela academia, logo depois eu adicionei o ciclismo e continuo com os dois até hoje. Ali é a minha válvula de escape do trabalho, válvula de escape dos estresses, e é o que me permite fazer uma dieta melhor. Inclusive, até hoje, tem um ponto que é muito engraçado. Quando eu entro na vibe de não estar treinando, ou seja, eu tô viajando, ou eu tô até em casa, mas por algum motivo eu não posso treinar, tô doente, cara, eu acabo comendo mais. Que eu acho que o ócio e a ansiedade que dá de estar parado faz você acabar descontando na comida. Então, para mim, começar pelo treino foi assim, matador dessa vez. Eu comecei malhando, depois eu fui pedalando. Eu comecei a perder peso antes de mudar a dieta. Obviamente, quando você está no estado de 150 quilos, quase qualquer coisa que você faça, você vai ver alguma mudança de peso no início. Tá? Mas até mesmo essa pequena mudança ali, tava com 152, já fui para 150, tá? Cara, isso vai te dando combustível para você falar assim, e se eu melhorar minha alimentação? E se eu comer menos pizza? E se ao invés de comer 5 fatias de pizza, eu comer só 4? Entendeu? Então você vai tendo a cabeça ali mais no lugar para fazer a dieta, que é o que vai te emagrecer. E quando você conseguir fazer os dois juntos, ou seja, tem
uma rotina de treino, que eu vou lá, eu malho pesado, eu faço meu treino de cardio, seja um treino de corrida na rua, ciclismo, ou seja dentro da academia mesmo. E aí você bota isso com alimentação boa, com alimentação de déficit calórico, aí você vai ver a mágica acontecer, cara. E realmente, assim, não tem, isso é o básico que funciona, não tem nada que funcione melhor do que isso, entendeu? Então, assim, pessoal, esses foram os 6 principais motivos pelo qual eu errei e que dessa vez, antes de começar o meu processo, eu fiz uma retrospectiva da última década de tudo que eu falhei e pensei, por que eu fazia que dava errado? Era isso. E eu comecei diferente, eu consegui, tá? Eu venci a desgraça da obesidade sem fazer cirurgia, sem ter um monte de recaídas, eu consegui, tá? Então, compartilho isso com vocês. Não estou dizendo que vocês precisam seguir o que eu estou falando aqui, mas para e reflete sobre quantas vezes você tentou emagrecer e não conseguiu e vê se você vê algum desses motivos aqui nesse processo que você falhou e vê se você tenta de novo que você vai conseguir. E tenta, porque vale a pena. Aí a gente só percebe o quanto vale a pena quando a gente começa a colher os frutos do resultado, de deixar de reduzir o peso, recuperar a disposição, recuperar a saúde, o bem-estar e a autoestima. Valeu? Então, galera, você assistiu até aqui, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e bora treinar.